Boa noite, igreja, paz. Como é que vocês estão? Amém? Glória a Deus. Alguns rostinhos novos. Sejam bem-vindos. Quem não me conhece, eu me chamo Carla. Sou pastora dessa casa junto com esse lindão aí que vocês viram. E a gente pastoreia essa casa há pouco tempo, mas a missão que o Senhor nos confiou, amém? Amém. Cara, o Senhor colocou uma palavra no meu coração essa semana. E na verdade tem alguns dias, mas ele foi confirmando essa semana. E eu fiquei lutando, como sempre, para trazer. Mas eu sei que ele quer falar conosco, amém? Abra comigo em Deuteronômio 31. Vamos ler a partir do versículo 16. Se você está com a tua Bíblia aí, abre em nome de Jesus. E se você está com a Bíblia e não abriu, se arrependa e abre em nome de Jesus. Amém? Deuteronômio 31. Será que a Samara vai ficar à vontade? Amém? Deuteronômio 31, versículo 16. Coloca a palavra do lado. Vamos orar novamente, porque eu gosto de orar e a gente vai orar mais. Amém? Feche teus olhos aí no teu lugar, curva a tua cabeça. Ai, Jesus. Tu és santo, Pai. Toda a honra, toda a glória, nós entregamos ao único que é digno, Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa mover todas as coisas essa noite. Que o Senhor possa trazer a revelação do alto essa noite. Que em nome de Jesus, tudo que for ministrado aqui não venha sair vazio, Jesus, mas encontre um solo fértil no coração dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor possa confrontar em amor essa noite. Que o Senhor possa exortar em amor essa noite, Deus. Em nome de Jesus, que se há algum coração duro, que o Senhor quebre agora, em nome de Jesus. Mas que faça a Tua vontade acima de qualquer outra vontade. Amém. Espírito Santo, eu me diminuo diante de Ti, diante dos meus irmãos, porque eu não tenho nada a oferecer, Jesus. Eu sou a pior pecadora que existe, mas o Senhor é misericordioso. O Senhor escolheu para usar a minha boca essa noite, então que o Senhor use, Jesus. Que o Senhor cresça e que eu venha diminuir, Deus. Que o Senhor cresça e que estabeleça o Teu reino nessa terra. Nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos por essa palavra. Que em nome de Jesus tudo seja feito conforme o Senhor direcionar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deuteronômio 31, versículo 16. Todos abriram? Amém. Diz assim, até o 18. O Senhor disse a Moisés: você vai descansar com seus antepassados. Em outras versões, você vai morrer. E este povo logo irá se prostituir. Repita comigo, logo irá se prostituir, seguindo os deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu os abandonarei. Esconderei deles o meu rosto. Em outras versões diz: esconderei deles a minha face, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e muitos sofrimentos atingirão, e naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo porque o nosso Deus não está mais conosco? Com certeza esconderei o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Só peraí. Como eu falei, o Senhor tem me ministrado sobre essa palavra tem algum tempo. E essa semana, na verdade, tem alguns dias que o Senhor me pediu para ler Deuteronômio. E Deus, Ele sempre fala comigo através da história de Moisés. Sempre, é incrível. Melancólico, cheio de dúvidas, questionamentos, né? Pedindo para outro ir no lugar dele. Não, levantarão, que eu não sei falar nem aqui, quanto mais agora que o Senhor está falando.
Então Moisés era um cara improvável, amém? E o Senhor sempre fala comigo através da vida de Moisés. E ele pediu para eu ler esse livro. E aí eu comecei a ler. E quando foi sexta, Deus falou assim: eu quero que você leia ele completo hoje, todinho. E eu disse: aí tem alguma coisa o Senhor quer falar. Não sei o que é, mas eu vou ler. E quando chegou no capítulo 31, meus olhos saltaram diante desse texto. E o Senhor começou a me ministrar. A gente leu aqui que Moisés ele estava prestes a morrer. E Deus fala isso para ele: você está prestes a morrer. E Deus começa a falar algumas coisas que iriam acontecer após ele morrer: idolatria, prostituição, entre outras calamidades. E deixa eu te colocar no contexto dessa história. Eu não sei se foi a Lise que ministrou sobre Moisés, ou foi meu marido, mas eu falei: meu Deus, é isso. O povo já tinha passado os 40 anos do deserto. Para quem não sabe, eles eram escravos do Egito. E aí eles foram libertos por Moisés. Moisés era levantado por Deus para libertar o povo. E nesse contexto, eles já tinham passado por esse processo de deserto. Eles estavam à porta de Canaã, à porta da terra prometida para entrar. Só que Moisés não entraria na terra. Josué, nesse contexto, estava sendo preparado para assumir o lugar de Moisés. Amém? Todos estão entendendo? Amém. E esse é o contexto desse texto. E aí é quando Deus fala com Moisés que ele iria morrer, que ia acontecer todas essas coisas. Só que eu comecei a questionar ao Senhor enquanto eu lia, né? O porquê do Senhor ser tão claro e incisivo em falar que logo após ele morrer essas coisas iriam acontecer. E eu comecei como a Júlia fala, pegar a viagem. Eu comecei a viajar, eu comecei a questionar. E aí Deus começou a encaixar as peças do quebra-cabeça. E Ele começou a falar. Porque as pessoas, elas tendem a adorar algo. Dentro do nosso coração, ele está voltado, inclinado a adorar algo, ou alguma coisa, ou alguém. Temos esse desejo em nós, de adorar algo. E nesse contexto, o povo aprendeu a se relacionar com Deus através de Moisés. Então, diante da situação em que Moisés saía, o povo se perdia. Diante da situação em que Moisés era morto, o povo ficava disperso. E a gente vê algumas dessas provas, como por exemplo, quando Moisés ele sobe ao monte e ele demora um pouco mais do que deveria. E o que acontece? Eles começam a falar com Arão, que é irmão de Moisés, para que eles possam fazer alguma coisa para eles adorar. Então, o que eles fazem? Eles retiram os objetos, né? Brinco, colar, enfim, acessórios. Eles lançam ali, e ali eles constroem um bezerro de ouro, e ali eles adoram o bezerro de ouro. Então, mais uma prova de que o nosso coração é inclinado a adorar alguma coisa. Então, o que acontece? Eles não aprenderam a adorar de fato quem deveria ser adorado. Moisés era visto como Salvador. Moisés era visto como alguém que eles precisavam para ter como relacionamento com Deus. Eles terceirizavam o relacionamento com Deus através da vida de Moisés. E é por isso que quando Moisés sai de cena, as pessoas ficam desesperadas. E agora o que a gente vai fazer? Porque a verdadeira adoração está no lugar errado. E aí Deus fala algo que eu falei: uau! Face a face. Alguém prestou atenção nisso? Deus ele fala que... Vou voltar porque eu sou péssima de memória. Depois que eu engravidei,
Vou usar isso como desculpa agora. Naquele dia esconderei deles minha face por causa de todo o mal. Que loucura, né? Próximo à conferência face a face. O Senhor traz uma dessa. Deixa eu te dizer, existirão pessoas que irão viver esse carnaval aqui nessa igreja e que não irão contemplar a face do Senhor. Sabe por quê? Por causa dessa palavra. Porque as pessoas estão adorando ao Deus errado. As pessoas estão depositando a sua adoração no lugar errado. E o Senhor abomina isso. Nós precisamos essa noite nos arrepender. E essa é a palavra que o Senhor quer trazer essa noite: arrependimento. Então segura. Porque essa noite nós precisamos nos humilhar diante dele e falar: Senhor, o Senhor é o único Deus. O Senhor é o único Deus da minha vida, o Senhor é o único Deus da minha família, o Senhor é o único Deus dessa cidade, o Senhor é o único Deus que é digno de louvor e de adoração. Amém. A partir disso, meu irmão, ele vai se revelar face a face. E deixa eu te dizer, isso já é uma preparação e ao mesmo tempo uma misericórdia dele sobre as nossas vidas. Para que, de fato, quando a gente viver o face a face, a gente vê o face a face e viver isso com ele. Porque alguns de nós não vamos conseguir ver. Sabe por quê? Porque você tem colocado sua confiança no lugar errado. Deixa eu te dizer, vou fazer uma pergunta essa noite, presta muita atenção. Onde é que você tem colocado a sua confiança? Onde é que você tem depositado a sua confiança? Se você parar para ver o livro de Deuteronômio, é muito louco, porque tem um capítulo, eu não lembro qual é, que Deus fala que Moisés ele não tinha condição mais de liderar as pessoas. Moisés não tinha condição de direcionar as pessoas. Só que no último capítulo, se eu não me engano, é no capítulo 34, que fala quando Moisés morreu, a palavra fala que Moisés tinha 120 anos e ele morreu com vigor. Entre contradição aí ou não? Como é que a pessoa não tem condição de continuar liderando e direcionando? Mas no último capítulo fala que ele morreu com força e vigor. Sabe o que isso significa dizer? Fosse o tempo. Moisés precisa morrer para que um Josué lidere. Moisés precisa morrer para que um Josué se levante. Isso aos olhos espirituais. E deixa eu te dizer, Moisés irão morrer essa noite. Para que de fato Josué se levante e assuma o seu lugar. Deus ele vai pedir alguns Moisés que estão te roubando. Alguns Moisés que estão te tirando da presença. Preste atenção aqui. Alguns Moisés que estão te tirando da presença dele. E ele vai te pedir. Amém? Amém. E Deus ele começou a ministrar que muitos de nós estamos inseridos em duas coisas. E eu vou focar em apenas uma essa noite. E outro dia eu venho aqui ministrar a segunda parte, para vocês fiquem ligados. A primeira delas é a síndrome de salva-vidas. E se eu fosse dar um tema para essa ministração, seria exatamente essa: a síndrome de salva-vidas. Só que existe uma outra síndrome, que é a síndrome da vítima. Que essa eu vou deixar para um outro dia. Vocês fiquem ligados nos cursos, porque vai ter uma parte 2 em nome de Jesus. Mas eu quero focar na síndrome de salva-vidas. A síndrome de salva-vidas é achar que tem o poder de salvar as pessoas. Talvez até fazem isso sem querer. Mas tem gente que faz de propósito. Porque nós estamos desesperadamente desesperados em ser amados, desejados, em se sentir como referência. Então nós nos colocamos nesse lugar de salva-vidas. Eu preciso salvar aquela pessoa. Eu preciso fazer alguma coisa. E sabe o que isso significa? E poxa,
vontade do Senhor, totalmente, vocês vão ver. O Senhor me deu algumas visões a respeito disso, e a primeira delas, daqui a pouco eu vou falar. Mas a segunda síndrome é a síndrome de vítima, que é igual ao povo de Israel. Eu preciso de um Salvador que não é Jesus. Eu preciso de um Salvador que não é Deus. E isso acontece muito. Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou assim: porque estou passando por isso, isso e isso. E todas as vezes ela vem falar comigo, e eu sempre dizia assim: mas ora, você já orou? Já orou por isso? E a pessoa não. No mínimo a pessoa tem que orar. Isso acontecia sempre. E teve um momento que ela estava passando por uma barra, e eu vim descobrir depois. E eu falei: por que você não falou? A gente poderia ter conversado e tal. E ela falou assim: mas você só manda eu orar? Você pede para eu orar? E aí eu falei: eu não estou aqui para solucionar teus problemas não, mas para apontar para Cristo. E sempre que eu puder eu vou apontar para Cristo. Só que a gente está desesperado por pessoas que nos salvem. E deixa eu dizer, isso não vai acontecer aqui. E se acontecer, meu querido, que em nome de Jesus cai por terra. Porque o único digno de ser apontado é Ele. Deus me ministrou a respeito de algumas coisas sobre essa síndrome de salva-vidas que muitos de nós carregamos. E a primeira coisa dela está em 2 Coríntios capítulo 7. Abre comigo, por favor. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8. Quem achou diz amém? 2 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 8. Amém? Amém, glória a Deus. Diz assim, até o 10, tá? Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, isso é Paulo falando, tá? Não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês nos levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para, repitam comigo, salvação. Não remorso, a tristeza do não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Só até aí. A primeira coisa que quem tem síndrome de salva-vidas faz é tirar Jesus do lugar de Salvador. Nós tiramos Jesus do lugar de Salvador. E por que eu trouxe esse texto de Paulo? Colocar no contexto desse texto. Paulo, ele era um missionário. Ele fundava várias igrejas. Uma dessas igrejas era Coríntios. E ele foi até essa igreja porque estava acontecendo algumas coisas. Algumas divisões, enfim, alguns problemas. E ele foi lá para corrigir esses problemas. Só que chegando lá, o membro da igreja confronta Paulo publicamente. E diante daquilo a igreja não faz nada. A igreja é totalmente omissa. E aí Paulo dá uma segurada naquilo e escreve uma carta. E essa carta ele é bem delicada, sabe? Firme, curto e grosso. Para exortar a igreja. Para alinhar. Para direcionar. Para levá-los a repensar no que estavam fazendo. Ele foi firme. E aí o que é que acontece diante disso tudo? A igreja repensa, se arrepende e aí tudo bem. Só que eu comecei a refletir sobre isso. Se fosse nós,
servia para quem? Para Paulo. Porque foi Paulo que fez eles levarem ao arrependimento. É assim que a gente pensa. Só que na verdade, Paulo só é um instrumento. Quem de fato levou e conduziu o povo a se arrepender foi o próprio Deus. Ele que leva a salvação. Por isso que eu fui enfática em fazer vocês repetirem que é Deus que conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é Paulo, não é teu líder, não é o teu pastor, é Deus. Ele que conduz ao arrependimento e à salvação. Paulo foi um instrumento, meu querido. Ele é só um instrumento como eu e você somos um instrumento na mão do arqueiro. A flecha, ela não tem utilidade nenhuma se não tiver o arqueiro e o arco para lançar. Nós precisamos entender que Deus precisa e deve exercer esse lugar de salvador das nossas vidas. Nós precisamos parar de endeusar pessoas e levantar essas pessoas nesse lugar. Sabe por quê? Porque aí o evangelho passa a ser sobre nós, sobre o outro, mas não sobre ele. Estamos desesperadamente querendo ocupar esse lugar de sermos amados. Estamos desesperadamente querendo ocupar esse lugar de sermos idolatrados, de sermos endeusados. E muitas das vezes nós fazemos diferente de Paulo e deixamos de confrontar. E eu quero chegar nesse ponto. Pelo fato de a gente querer ser amado, idolatrado, endeusado, servir de referência, nós deixamos de confrontar. Só que Paulo não fez isso. Ele confrontou em amor. Só que por nós pensarmos tanto em nós deixamos de confrontar. E aí virou igreja assim, cheia de pecado. Cheia de pecado, onde você vê que o irmãozinho está nadando na lama e você não dá um lá. Por quê? Porque eu não quero ferir, eu não quero machucar. Porque hoje a moda é essa, a igreja me fere. A igreja me fere, ai, as pessoas falam muito duro comigo. Porque não quer deixar o pecado. E a gente age dessa forma. Olhando o outro cair e se melhor, a gente ainda dá um empurrão. E é por isso que a igreja está do jeito que está. Onde você vê um irmãozinho na rede social postando aquela música e não fala nada. Onde um dia está no descendo, no outro está numa mesa de bar. Essa é a realidade, igreja. Essa é a nossa realidade. Onde chega aqui e até toma a Santa Ceia. Glória a Deus, estou sendo visto por homens. E por Deus também, né? Mas sai daqui, meu Deus do céu. Passa um rabo de saia, já está com os olhos desse tamanho. Que geração é essa, meu Deus? Onde a gente não pode confrontar. Deixa eu te dizer, você é responsável por carregar o evangelho. Não espere pelos discipuladores e os pastores dessa casa. O evangelho ainda é de cruz, ainda é porta estreita, e eu não vou cansar de dizer isso. E nós temos a responsabilidade de corrigir em amor. Você tem a responsabilidade de corrigir em amor. Acabou-se o tempo de clubinho gospel. Isso não pode existir no meio de nós. O evangelho tem virado piada. Por quê? Porque nem eu nem você se posiciona. E é por isso que muitos pastores têm escandalizado o evangelho. É por isso que muitas pessoas têm escandalizado o evangelho. Porque homens e mulheres de Deus não se levantam. E nós precisamos se levantar.
Uma geração que se levanta para confrontar o pecado. Igreja, para de brincar de ser igreja. Se você quer um entretenimento, vai no cinema. Igreja não é lugar de entretenimento, não. Igreja é lugar de adorar a Deus, de viver conforme o direcionamento dEle, ser entregue diante dos pés dEle, viver no corpo. Só que eu entendo, por outro lado, o medo de ferir. Eu já fui muito ferida. E daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas eu vou falar sobre o autoritarismo. Eu já fui muito ferida nessa área. Quem senta na mesa comigo sabe o quanto eu fui ferida na questão de autoridade. E aí eu fui de um extremo para o outro, porque quando a gente se fere, a gente não consegue entrar no equilíbrio. A gente vai para um outro extremo. E aí de falar e falar na lata, eu comecei a ser omissa. Então eu faço assim, eu faço um tá repreendido. Eu fazia assim, vi um pecado, não vou falar não, deixa a pessoa fazer de novo, né? Vai aqui. E aí Deus começou a me constranger, filha, você está sendo conivente. E eu digo, Senhor, mas eu vou ferir. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. Fé, com lealdade, com amor. E aí eu comecei a exercer o meu papel de cristã, onde precisa ser corrigido, onde precisa ser confrontado, onde precisa ser amado, mas também precisa ser direcionado. E vocês acham que é fácil? Já aconteceu em inúmeras situações. Teve uma pessoa que eu vi as coisas acontecendo e, como eu falei, eu ia deixando, né? Não. Daqui a pouco eu falo, depois eu falo, deixa ela dar algum indício maior, e não sei o quê. E aí o Espírito Santo, não, fala. E aí eu falei, você está errando nisso. É desse jeito. Talvez você não esteja enxergando. Os teus filhos estão morrendo. Você não está dando atenção. Está sendo dessa forma. Cara, olha para a tua casa. Olha para a tua família. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa nem olha na minha cara. Me bloqueou de tudo que era jeito. A culpa é de quem? E aí eu comecei a questionar isso a Deus. Deus, o que está acontecendo? E aí Deus falou comigo. Você está fazendo a sua parte. Pregue o Evangelho. Eu que tenho... Estou parafraseando, tá? Veja, em nome de Jesus. Eu que sou responsável por convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pregue. No tempo certo, em nome de Jesus, se a pessoa realmente tiver o coração aberto no Senhor, ela vai refletir, ela vai pensar, e em nome de Jesus vai ser transformada. Mas a nossa parte nós precisamos fazer. Pregue a palavra, mesmo que dor. Muitos de nós queremos salvar o casamento de alguém. Muitos de nós queremos estar nesse lugar de salvar o casamento de alguém que não quer nem que salve, que nem se posiciona, que sabe o que tem que fazer e não faz. Deixa eu te dizer, nem Jesus é capaz de fazer algumas coisas, meu irmão. Sabe o que a palavra fala? Que ele foi impedido de realizar cura, milagres, maravilhas na sua cidade natal, em Nazaré. Por quê? Porque as pessoas não criam. E por que você quer se colocar nesse lugar de salva-vidas na vida das pessoas? Se nem Jesus às vezes é capaz de fazer. Por quê? Porque não crê. Presta atenção aqui. Pare de levar um peso que não é seu. Muitas das vezes você carrega o casamento dos seus pais nas costas, achando que vai ser o salva-vidas deles. Isso tem pesado, isso tem feito você cansar. Pare de se culpar por ver que a sua família não está dando fruto. Mas eu prego, mas eu tenho uma vida de santidade.
mas eu sou um espelho de Cristo na minha casa, mas nada acontece. E você fica mal, desesperado. Deixa eu te dizer, mais uma vez, quem convence é o Espírito. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Faça a sua parte, pare de querer fazer a parte dele. Por isso que você tem se cansado. Porque você está tentando se colocar nesse lugar de salva-vidas. E aí você tira Jesus do centro. Você tira Jesus do lugar que é dele. Ele ainda continua sendo Salvador. Ele ainda continua sendo o Salvador. Amém? Amém. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa de alguém que carrega essa síndrome do salva-vidas. É tirar Jesus do lugar que ele deveria estar, o lugar de Salvador. A segunda coisa está em Lucas 9, versículo 23. Abra comigo em nome de Jesus. A síndrome de salva-vidas. Tirar Jesus do lugar de Salvador. Mas também tomar a cruz do outro e carregar. Essa é a segunda coisa. Diz assim: Jesus dizia, isso são palavras dele, tá? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Só até aí. Vocês lembram que eu falei que quem tem essa síndrome do salva-vidas vai totalmente contrário à palavra. Primeira coisa, tira Jesus do centro. E a segunda coisa é toma a cruz do outro. A cruz que ele deveria carregar. E por que eu trouxe esse texto? Para mostrar o que Jesus nos ensina. E mostrar o que a gente tem feito. Jesus ele fala, tome a sua cruz. É para mim carregar a minha e você carregar a sua. Não é para você tomar do irmão não, sabe por quê? Porque isso torna pesado. E é por isso que muita gente tem se esfriado na caminhada, tem tornado tudo mais difícil. A caminhada está pesada. É essa igreja, que essa mesa está me colocando coisa na minha cabeça, nos meus ombros, está ficando tudo pesado. Ah, porque eu quero desistir de tudo. Ah, porque nada mais faz sentido. E desde quando Deus te pediu para fazer isso, meu querido? Preste atenção aqui. Desde quando Deus te pediu para levar esse peso que você está levando? Será que não foi você não que colocou esse peso para, sei lá, satisfazer algo? Eu vou expor uma pessoa aqui que ele já se expôs no ano novo, que é meu irmão. Vou expor os dois agora aqui. Ele já se expôs, por isso eu vou expor, tá, minha gente? Misericórdia, não vou expor ninguém assim não. Mas, antes deles casarem, eles passaram por um processo. Ele falou que ele endoidou. De fato, ele endoidou, ele se desviou, colocando. Não queria saber mais de Jesus. Ficou meio tantão. E aí, qual eram os conselhos que eu dava a Lisa? A minha vontade, de fato, era pegar a cruz da Lisa e carregar nas costas. Mas eu sabia que eu precisava passar por isso. Mas o que é que eu falava para ela? Eu não concordo você casar com meu irmão. Eu disse isso pra ela. Não concordo. Era esses nossos discipulados, tá? Tu vai casar com ele assim, você corre o risco. Eu nunca cheguei e falei, mas ele vai mudar, porque existe casamento evangelístico. Jamais. Se o cara não estava dando fruto, pelo contrário, era só fruto podre. Por que eu iria aconselhar a menina a fazer isso? Mas o que é que fez? O que foi que aconteceu? Ela subiu o peso da dúvida e casou. Só que, detalhe, ele se arrependeu. E aí o Senhor trouxe restauração sobre a vida dele. O Senhor trouxe restauração sobre a vida individual de cada um. Hoje são a bênção em nome de Jesus. Glória a
Deus. Mas o Senhor, Ele fez. Ele fez, glória a Deus. Mas eles precisaram passar por isso. Eles precisaram passar pela cruz pesada. E eu não tomei isso dela. Porque eu me doía ver que a Liz queria ver uma transformação nele, chorava. E eu, como cunhada, amando ela, querendo tomar pra mim. Tipo, mas ela tem que passar por isso. Eu não posso tomar a cruz dela. Eu não posso fazer isso pra ela. Ela precisa aprender. Ela precisa passar. Ela precisa assumir as consequências. E se a gente tivesse perdido, teria impedido de Deus fazer o que Ele fez. Houve transformação. Amém. E eu não estou dizendo que houve transformação por causa do casamento, não, tá? Porque, mais uma vez, quem salva é Deus. Houve transformação porque ele tomou vergonha na cara, se arrependeu. E glória a Deus, hoje está um homem segundo o coração do Senhor. Mas é isso que eu estou falando. Se nós, como discipuladores, tivéssemos impedido deles carregarem a cruz deles, talvez eles não estariam aqui hoje. Nós precisamos parar de querer tomar a cruz do outro. Às vezes Deus nos coloca em processos que nós precisamos passar. Às vezes não, sempre. Sabe o que a gente faz? A gente quer intervir. A gente quer tomar. A gente quer poupar a pessoa de sofredor. Existem pessoas que talvez estejam passando por apertos financeiros que é o Senhor que está colocando nisso. Só que a gente, com a síndrome de salva-vidas, não, vamos fazer alguma coisa, porque nós somos os super-heróis e nós precisamos salvar a cidade inteira e nós precisamos... É nossa função como igreja alimentar órfãos e viúvas. Não é isso que eu estou falando, não, amém? É nossa função como igreja. Mas eu estou falando de processos que muitas das vezes o Senhor faz com que nós passemos, mas nós queremos intervir na vida do outro e impedir de Deus fazer algo por ela, de Deus ensinar algo para ela. Assim como Paulo, ele experimentou da abundância e da escassez. Só que nós, com a síndrome de salva-vidas, nós queremos carregar a cruz das pessoas o tempo todo. Sabe por que muito homem e mulher de Deus se cansa? Porque carrega um peso que não deveria carregar. Porque não sabe ser inútil. Não sabe sair de cena para Deus agir. Não queira poupar as pessoas disso. Não queira poupar os seus filhos de sofrer. Eu já falei isso uma vez aqui, eu vou repetir. E se Deus está pedindo para eu falar é porque não aprenderam. E eu agora, né, gerando, vou sofrer na pele de vocês. Porque eu vou ver o meu filho, a minha filha, né, a minha filha. E eu vou querer poupar ela do mundo. Mas sabe o que isso significa? Se a gente faz isso? A gente cria uma geração fraca. Uma geração que não passa por provações porque tem dificuldade, porque foram poupadas. Nós não podemos poupar os nossos filhos de sentir, porque hoje em dia qualquer incômodo nós queremos já trazer o conforto. Já perceberam isso? Eu sinto uma dor de cabeça, remédio. Estou sem dormir, remédio. Por quê? Porque a gente não quer sentir incômodo. A gente só quer se colocar na posição de conforto. E isso também para os nossos filhos. O que incomoda vira um problema. Queremos trazer um conforto. E aí, se você pega alguém com a síndrome de salva-vidas, se ferra os dois. Se ferra você que tem a síndrome de vítima e se ferra o outro que tem a síndrome de salva-vidas. Porque a pessoa que quer ser salva-vidas vai viver sem transformação. E a pessoa que tem a síndrome de vítima vai adoecer. Nós precisamos encontrar esse lugar onde o Senhor continua sendo sempre, meu querido. Amém. Pare de tomar a cruz do outro. Pare de levar um peso que não é seu. Deuteronômio 4, não precisa abrir. Preste atenção nisso. Lá no versículo 26. Abre, vai.
Deuteronômio 4:26. Preste atenção. Eu vou ler na minha, porque essa versão eu não gostei não. Tem como botar em NVT? Ou não? Não se vai ter nada não, vocês acompanham. Vai. Eu confio. Vou ler para a gente ver. Diz assim: hoje eu apelo para o céu e para a terra como testemunho para vocês. Se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra da qual tomarão posse depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos. Pula para o 30. Pulou? Para o 30. Versículo 30. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, presta atenção nisso. Finalmente voltarão para o Senhor e ouvirão o que Ele lhe disse. Na terra. Você entende que se a gente não poupa as pessoas, algo acontece. E o que é que acontece? A palavra fala que se quebrarem a aliança, desaparecerão. A primeira coisa é pessoas mortas espiritualmente, trazendo para o contexto espiritual, desaparecerão. Ainda fala assim: habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídas. Então podem até usufruir ali das suas escolhas maus, né, mas que aparentemente está sendo boa. Mas aí depois o Senhor fala, no futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, ou seja, vai sofrer, mas após tudo isso, voltarão para o Senhor e ouvirão o que Ele disse. Se você quer que alguém escute a Deus, não poupe. Deixe sofrer as consequências. Para de querer poupar. Deixe as pessoas sofrerem as consequências. Direciona, exorta, prega o Evangelho. Não quer escolher, deixa. Quando ela sofrer as consequências das más escolhas, elas vão ouvir a Deus. Porque você quer poupar para ter razão? O Senhor ele continua sendo soberano, meu querido. A voz dele continua sendo aquela que direciona, aquela que tem poder para parar a tempestade. E você, o bonzão, quer poupar por quê? Deixa sofrer as consequências. E no tempo certo, ela escutará. Amém? Amém. Essa é a segunda coisa. Nós queremos tomar a cruz do outro e carregar. Isso gera um peso. Mas a terceira coisa, para quem tem essa síndrome de salva-vidas, está em Lucas 15. Abra comigo. Quem tiver a Bíblia, abra comigo em nome de Jesus. Você não veio para assistir nada não, você veio para ser participante. Abre comigo. Lucas 15, versículo 25. Lucas 15, versículo 25. Até o 30. Amém? Todos acharam? Amém. Vou ler, tá? Diz assim: enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e dança. E perguntou a um dos seus servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu, preste atenção nesses versículos: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando esse
seu filho volta. Depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Só que essa história é muito famosa, mas para quem não conhece, é a história do filho pródigo. Muitas pessoas se atentam ao filho pródigo. Eu estou trazendo um outro lado da história, uma outra visão para você. A visão do filho mais velho. O filho pródigo, ele pega a herança do pai. Isso naquela época era a mesma morte, era como se você tivesse pedido que seu pai morrer. Ele pega a herança do pai, ele pega a herança, ele sai da casa do pai, ele gasta com festas, com prostitutas, com tudo que você imaginar, com farra. E aí quando ele se vê sem nada, ele deseja a comida dos porcos. E ele começa a ver aquilo e fala, meu Deus, na casa do meu pai até os servos tem uma comidinha melhor que a minha aqui. E aí o que é que ele faz? Ele retorna para a casa do pai. E quando ele retorna para a casa do pai, o pai se alegra, o pai comemora, o pai mata um cabrito e faz uma festa. Só que nesse momento, o filho mais velho estava trabalhando. E aí quando ele volta para casa, ele escuta aquilo. Ele escuta as músicas, ele escuta a festa, e ele começa a questionar o que aconteceu. E aí o servo fala, é porque o teu irmão voltou para casa. E é onde eu quero chegar. Diante disso, ele começa a falar, eu trabalho, eu obedeço, eu faço, eu sirvo, eu discipulo, eu me desgasto na igreja, eu sirvo a ceia, eu sou baterista da igreja, eu sou cantor, eu sou guitarrista, eu vou no morro, eu faço de tudo. E ele nunca me deu nada. É isso que eu quero que vocês foquem. Quem tem a síndrome de salva-vidas espera a recompensa. Pessoas que têm a síndrome de salva-vidas faz bem feito, mas quer uma recompensa. Querem ser vistos, querem ser recompensados de alguma forma, e age como se as pessoas devessem algo para você. E é algo que o Senhor me ministrou na pregação passada, e eu estou trazendo de novo. Por quê? Porque não teve efeito. Se o Senhor está ministrando de novo, você age ainda como se as pessoas devessem algo para você, como se as pessoas tivessem que suprir uma expectativa que você coloca sobre elas. Você anseia por isso. Você deseja isso. E aí, por isso que se frustra. E muita gente tem se frustrado com a igreja, porque coloca expectativa no lugar errado. Tem pessoas que se frustram porque esperam algo de alguém. Fulano não me convidou para o aniversário dela. Como assim? Eu passo e dou a paz do Senhor para ela, e ela não me convidou. E se frustra porque você gera uma expectativa na outra pessoa, uma expectativa que você não deveria, meu querido. Pessoas muito frustradas com a igreja. Uma vez eu, pilhada, eu soltei assim: a igreja fere e mata. E aí um homem muito sábio olhou para mim e falou: a igreja fere, e se você não permitir ser curada, ela mata. Já versão filho de 2026. E eu comecei a falar: cara, é isso. A igreja vai ferir. Nós vamos nos frustrar. Realmente, as pessoas vão frustrar, as pessoas vão ferir. Mas se a gente não permite ser curado, a gente morre. E eu comecei a falar com Deus a respeito disso. Deus, a igreja fere. A igreja fere muito. Eu não aguento mais. Eu estou sendo muito esmagada.
E aí, o Senhor olhou para mim e falou: mas filha, você também fere. E Deus, ele é muito engraçado, minha gente. Quando ele fala comigo, é muito engraçado, porque ele está citando as coisas que eu faço. Ele não só diz, você fere. Ele diz, você fere porque você fez isso. Eu, tá bom, já entendi. E ele fala isso comigo. Eu super revoltada. Ah, porque a igreja fere. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque isso é injusto. Ah, não sei o quê. Filha, mas você também fere. E ainda mais, ele falou, sai desse lugar de vítima. Saia desse lugar de vítima. Porque o lugar de vítima é o palco perfeito para Satanás brilhar a glória dele. Sabe por que o lugar de vítima é bom? Porque a gente não precisa se arrepender. A gente não precisa reconhecer. A gente só precisa culpar. E esse é o palco perfeito para Satanás. Você vai levar facadas. Você vai ser apedrejado. Você vai ser injustiçado e caluniado pela igreja, pelas pessoas. As pessoas vão te ferir. Você vai ferir as pessoas. Você não é bom, não. Você não é o princesa, o protagonista, não. Mas e o que você vai fazer mediante isso? Isso já aconteceu comigo. Eu precisei tratar em terapia. A gente cuidava de pessoas que nos feriam muito, muito mesmo. E eu precisei levar para terapia. Eu não conseguia perdoar. Estou confessando para vocês. Eu falava que perdoava com a boca, mas o meu coração estava inflamado. E eu levando para terapia, e nada. E eu, meu Deus do céu, Jesus, me ajuda. E eu orava pela pessoa e parecia que não acontecia. E eu fazia, meu Deus do céu. E aí, sabe o que acontecia? Eu começava a me achar boa. Ah, mas eu já fiz isso por ela. Eu já fiz isso por ela. Ah, eu fazia isso por ela. Ah, não sei o que, eu deixei isso para fazer isso por ela. Como é que você perdoa dessa forma, se enxergando como bom? Porque o lugar de vítima é mais confortável. E aí, sabe o que Deus falou para mim? Filha, o que é que você estava esperando? Recompensa. Porque esse era o meu argumento, mas eu fazia isso, eu fazia aquilo. E ele falou, você está esperando recompensa. É por isso que você prega o evangelho. É por isso que você discipula pessoas. É por isso que você serve na igreja. Porque você quer recompensa. E Deus, ele tem falado isso com algumas pessoas essa noite. O que você está esperando? Recompensa. Tem pessoas frustradas com cargos. Porque serve e quer ser reconhecido como diácono. O que tu espera? Uma recompensa. Pessoas estão com o coração amargurados, que só querem culpar pessoas, assim como fez Adão e Eva. Tá rindo demais agora. Pessoas amarguradas, com o coração duro, que só querem culpar pessoas, assim como fez Adão e Eva. Porque é mais fácil assumir esse papel de vítima. O que você está esperando? Uma recompensa? Presta atenção aqui. Essa é a terceira coisa de uma pessoa que tem a síndrome de salva-vidas. Queremos recompensas. E essa noite, você, assim como eu, precisa se permitir ser curado pelo Senhor. Porque a igreja é fé. Eu sou ferida todos os dias. Mas eu escolho perdoar. Eu escolho permanecer. E eu escolho ser transformada pelo Espírito. E essa noite o Senhor quer nos levar a esse lugar de arrependimento.
Nós precisamos expor nosso coração ao Senhor, de fato, arrependidos. Sai do lugar de vítima. Amém. Desse lugar, se você permanecer nesse lugar, o Senhor não vai te acessar. Você vai continuar com a raiz de amargura que brota frutos amargos e você vai morrer. Mas se você se permitir, se você se arrepender, se Jesus voltar para o lugar que ele não deveria ter saído, para o lugar de Salvador, se você deixar de carregar a cruz do outro e tomar essa cruz para si, isso se tornar o peso do seu ministério, se você deixar de fazer isso, e se você deixar o Senhor trabalhar no seu coração, de fato você experimentará uma face a face com Ele. Você experimentará um face a face com Ele. Amém? Amém. Só um detalhe. Jesus, ele precisou ser ajudado a carregar a sua cruz. Eu não lembro qual é o evangelho que fala sobre isso. É algum dos 4. Ele precisou de ajuda, ele foi ajudado. Também não lembro o nome do homem que ajudou ele. Sirineu? Simão. Sirineu. Isso. Minha memória está horrível. Mas ele, em determinado momento, ele foi ajudado. Isso não significa dizer que você não vai ajudar o outro a carregar a sua cruz, amém? Amém. Não é isso. Mas não tome a cruz dele para você. E depois fique, mas por que está pesado? O Senhor não te pediu para fazer isso. Amém? Amém. Feche seus olhos, com a tua cabeça no seu lugar. Calma teu coração aí. Feche seus olhos. Desconecta com a presença. Ele já está aqui. Pai Santo Jesus. Pai Santo, Pai Santo. Tu tem liberdade, Jesus. Tu tem liberdade, Jesus. Nós não precisamos de pessoas. Nós precisamos do teu Espírito. Nós não precisamos de pessoas para subir um monte. Nós precisamos do Senhor. Nós não precisamos de um Moisés. Nós precisamos do teu Espírito. O Salvador continua sendo o Senhor. O Salvador continua sendo Jesus Cristo. Existem pessoas que têm levado fardos pesados demais. Porque tem colocado fardos a mais do que deveria carregar e suportar. Coisas desnecessárias que já deveriam ter largado mão. O Senhor está te pedindo para soltar essa noite. Abre mão. Abre mão. Deixe com que o Espírito se responsabilize. Abre mão disso em nome de Jesus. Você não é o Salvador. Existem pessoas que têm tomado cruz e outras pessoas porque ama, porque não quer ver sofrer. Você está impedindo dela amadurecer. Você está impedindo dela ser afiada e moldada pelo Senhor. Solta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continua com os olhos fechados. Preste atenção. Existem pessoas que têm tirado o lugar de Jesus, de Salvador, e se colocado nesse lugar porque quer ser adorado, porque quer ser engrandecido. Meu irmão, você está pecando diante do Senhor. Se arrependa agora em nome de Jesus. Pare de se levantar como ídolo na vida das pessoas. O que nós precisamos já morreu por nós naquela cruz, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E existem pessoas também aqui que querem recompensas, que fazem para ser vistas, para aparecer.
que estão frustradas porque geram expectativa no lugar errado. Realinhe o seu coração com Deus essa noite. Isso é um convite para você. O Senhor tem nos chamado ao arrependimento essa noite. Se coloca de pé no teu lugar. Se coloca de pé, fecha os teus olhos. Vamos adorar o Senhor e louvar para Deus. Eu gostaria de estar orando comigo com você. Rasgue o seu coração diante de Deus em nome de Jesus. A vida está tão perto. A paz não está tão longe. As ruas que nos seguiam quebrou o cristal do nosso mundo. Vamos novamente, igreja. A vida está tão perto. A paz não está tão longe. A sombra que nos seguia quebrou o cristal do nosso mundo. Que o Senhor ministrou antes de montar essa palavra, antes dele me pegar todos esses pontos, foi sobre confiar. Muitas pessoas têm colocado sua confiança no lugar errado, entendeu? E Deus ele tem falado
falar isso comigo, filha. Esse tempo que vocês têm vivido como igreja é para que vocês aprendam a confiar em mim. Nós temos a mania de colocar a confiança em pessoas, em carros e cavalos, na nossa conta bancária. Nós temos depositado a nossa confiança em tudo, menos nele. E é por isso que muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos e inseguros e levados de um lado para o outro, sem estarmos firmados na rocha que é Cristo. O Senhor está nos convidando a confiar nele essa noite. Destrói todos os ídolos do teu coração, meu querido. A sua confiança precisa estar no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus. Ele é o seu lugar seguro. Ele é o lugar de confiança. Ele é essa rocha no qual nós precisamos estar firmados. Porque quando o dia mal vir, se nós não estivermos firmados nele, nós iremos cair. Então, em nome de Jesus, essa noite, você se encontra dessa forma, confiando em pessoas, confiando na tua conta bancária, confiando no teu discipulador, confiando no teu pastor, confiando no teu antigo pastor. Se arrepende em nome de Jesus. Nós precisamos colocar o Senhor nesse lugar de segurança. Ele continua sendo digno. Ele continua sendo fiel. Ele continua nos bastando. Ele não é o que nos resta. Ele é o que nos basta. Fechando, Jesus. Fechando. A banda vai continuar tocando. E eu quero que você reconheça esses ídolos que foram levantados. Talvez não por você, mas por pessoas. E se arrependa. Se arrependa. Porque senão nós vamos estar arrependidos daquilo que o povo de Israel estava fazendo. E deixa eu te dizer, eles foram impedidos de ver face a face com Deus. De ter esse momento de experiência, de ter esse momento de vivência com Deus. Nós precisamos reconhecer e se arrepender. Então faz esse momento, abra sua boca, declare que se arrepende, declare que reconheça, declare que quer o Senhor com essa fonte de confiança, com essa fonte de segurança. Em nome de Jesus, continua tocando, continua cantando. Enquanto eles vão cantando, eu estou orando. Em nome de Jesus, Cristo te adora, arrependendo, Jesus. Nós nos arrependemos, Jesus. Por essa ordem, por essa caída, por essa salvação. Nós queremos destronar em nome de Jesus. Nós queremos destronar em nome de Jesus.
Mediante uma onda de arrependimento, nós temos no avivamento da tua igreja. Existem pessoas que precisam ser abraçadas. O Senhor tem me pedido para orar por uma pessoa específica. Pessoas que foram feridas. Pessoas que foram feridas pela igreja. Pessoas que têm colocado suas frustrações acima do Senhor e têm sido governadas por elas. Pessoas têm paralisado por isso. Diante de tudo isso que foi ministrado, o Senhor libera você. E é por isso que Ele está me pedindo, meu querido. Se a igreja me feriu, vem aqui na frente. Porque a mesma igreja que te feriu é aquela que vai ser usada para te curar. Em nome de Jesus. Abre seu coração para Ele. A igreja fere, mas só mata se nós não permitirmos ser curados. E aqui existe esperança para o corpo no qual o Senhor ama e o Senhor deseja. O corpo é dele, eu tenho a cabeça. Essas pessoas precisam ser abraçadas. Nós precisamos parar de atacar pedra e nós precisamos abraçar. Nós precisamos derramar óleo de cura. Nós precisamos pedir perdão. Se você é essa pessoa que foi ferida pela igreja, vem aqui na frente. Nós queremos te pedir perdão. Não precisa disso. Verdade.
parecido, não tem entendido nada do que está acontecendo. Nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu queria te incentivar e ser ousado nesse momento a colocar a mão no teu coração se você quer aceitar Ele como Senhor, Salvador, o único e suficiente Salvador. Coloca a mão no teu coração. Em nome de Jesus. Repete essa oração comigo, Senhor Jesus. Essa noite, eu reconheço o Senhor como único e suficiente Salvador, da minha vida. A partir de hoje, eu quero trilhar os teus caminhos. Eu quero ser parecida com o Senhor. Eu destrono todos os outros deuses que ocupam um lugar no meu coração. E eu reconheço o Senhor como autoridade na minha vida, como meu Pai, como meu Senhor, como meu Salvador. Em nome de Jesus. Você que fez essa oração, no final nos procura, nós queremos te dar um abraço, nós queremos te fazer sentir pertencente à família de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Deus, que o Senhor nos ajude a enfrentar os processos. Que essa palavra trava em nossos corações e venha dar fruto, Senhor. Em nome de Jesus, aquilo que o Senhor começou essa noite, que o Senhor venha culminar em nosso peito. Que em nome de Jesus venha dar frutos da centurião, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós te agradecemos e nós te aplaudimos.